Olá, pessoal, bom dia para todos. Excelente sábado, espero que estejam todos bem. Acredito que depois de um feriadão aí, um fim de semana um pouco prolongado, largo, está todo mundo um pouquinho mais tranquilo hoje. E que coisa boa! Começamos mais um seminário psicanalítico, vamos falar hoje sobre um dos temas da nossa programação. A gente naturalmente acabou já tendo muito contato com esse tema ao longo dos nossos estudos, ao longo de alguns seminários que nós cursamos, mas hoje nós vamos falar sobre a negação, esse artigo de Freud, de 1925. Interessante porque se trata de um artigo pequeno, né, assim, de uma leitura breve, fácil, tranquila, mas ao mesmo tempo riquíssima, riquíssima. Impressionante, assim, o quanto a gente aprende, o quanto a gente cada leitura, cada momento que você tem a oportunidade de olhar para esse texto, você descobre algo novo. Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Um instantinho, por favor. Então, nós vamos começar falando, então, sobre o texto. Imagino que já está todo mundo vendo a minha tela por aí. E nessa oportunidade, eu acredito que nós temos um espaço bem interessante para trazer algumas reflexões e eu diria que alguns entendimentos, vamos falar assim, né? São pequenos entendimentos que a gente vai construindo em torno do texto, desse artigo freudiano, A Negação, entendendo a importância desse texto, entendendo a importância dessa chave teórica para a prática clínica. Mas vamos começar primeiro, vamos desenvolver algumas ideias, vamos começar a construir algumas noções, eu acho que vão ser super importantes para nós. E me permitam só eu fazer um test drive aqui. Ver se eu consigo agora o que eu quero. Perfeito. Bom, tem um destaquezinho para uma frase que o Freud apresenta, que ele vai dizer assim, durante o processo analítico, né, ele fala que os pacientes apresentam alguns pensamentos repentinos. Aí esses pensamentos que acabam ocorrendo, acontecem ali espontaneamente, que se dão através da livre associação, e ele fala que isso leva o analista, né, o terapeuta, a fazer algumas observações que podem ser interessantes no processo analítico. E aí ele cita um exemplo interessante, uma frase simples, mas que é bem ilustrativa para a nossa proposta para o encontro de hoje. Ele vai dizer assim, agora o senhor vai pensar que eu quero dizer algo ofensivo, mas realmente não tenho essa intenção. É interessante que é uma frase que ela projeta, né, a gente percebe uma certa projeção do analisando para o analista, dizendo, é você que vai pensar, não sou eu que estou pensando. Né? A gente percebe também, ao mesmo tempo, essa espécie de filtro que ele vai colocando na comunicação e o elemento da negação. Né? De alguma forma ele fala, não tem essa intenção. Ele nega esse desejo, ele nega que quem gostaria de falar algo ofensivo é ele, e não o terapeuta. E aí o Freud vai dizer de uma forma muito simbólica, assim, ao mesmo tempo muito divertida, porque é um texto que traz uns entendimentos assim leves sobre a negação. Ele fala, ó, entendemos que se trata da recusa de um pensamento repentino que realmente acabou de emergir, ele fala isso, mas ele emerge por projeção. E aí ele fala assim, se a gente pudesse seguir o processo analítico, o paciente diria assim, o senhor pergunta quem pode ser essa pessoa no sonho. E aí é como se o analisando dissesse assim, mas minha mãe não é. E aí o Freud fala, então a gente, nesse momento, a gente retifica, é a mãe, portanto, é a mãe. Então, o que o Freud está tentando dizer com isso? Né? Ele começa a criar alguns desdobramentos, algumas reflexões em torno dessa ideia da negação como parte desses mecanismos defensivos que nós criamos, que né, a nossa psique acaba adotando aí para não ter que lidar com as suas questões, com os seus reais desejos, com os seus reais pensamentos e por aí vai. E aí ele fala que na interpretação,
nós, de alguma forma, tomamos a liberdade de ignorar a negação e extrair o conteúdo puro da ideia que ocorreu. É algo interessante, porque ele fala assim, tá certo, o paciente diz que não é a mãe, mas nós, como terapeutas, podemos concluir que sim, é a mãe, porque a gente toma a liberdade de ignorar essa partícula da negação, né? A gente exclui aí o não dessa comunicação, entende sim, é a mãe. Então, o Freud diz assim, é como se o paciente tivesse dito, na verdade, foi a minha mãe que me ocorreu em relação a essa pessoa, mas não tenho a menor vontade de admitir que isso tenha me ocorrido. Então, além dele dizer assim, agora já é uma forma diferente de construir essa ideia, essa frase. Agora, eu estou dizendo, é a minha mãe? É realmente sobre ela que eu pensei? É realmente ela que aparece no elemento aí do sonho? Mas eu não tenho vontade de admitir isso. Então, mais uma vez, ele continua admitindo, ele continua negando isso. Então, é bem interessante, um exercício bem interessante. Agora, tem uma questão que eu sinto que esse texto traz para a gente, que ele vai tocar em aspectos chaves teóricos importantes dentro da psicanálise, que é quando a gente começa a pensar, por exemplo, sobre o recalcado inconsciente. É quando a gente começa a pensar nesses elementos recalcados, nas próprias manifestações do inconsciente, e aí o Freud ele vai fazendo uma ligação bem, bem interessante com essa coisa do recalcado, porque ele fala que, como que nós percebemos a manifestação do inconsciente? Aí ele fala através das projeções, ele vai falar através dos xistes, dos atos falhos, ele vai falar através dos sonhos, e ele também vai falar através da negação. Também aparece como uma espécie de método interpretativo que nós, analistas, dispomos para a interpretação do recalcado, do inconsciente. Mas o que eu percebo também é que o Freud, ele traz como é que eu posso traduzir isso, pessoal? Ele traz para a gente, assim, algo que tem muito a ver com a capacidade do terapeuta, do analista, de elaborar questões, de fazer perguntas, de ter esse manejo clínico. E esse manejo clínico pressupõe você saber colocar algumas questões para o paciente. Então, ele até usa uma expressão que se a gente souber colocar a pergunta correta, pode ser que o paciente, sem que ele se dê conta, que ele responda a nossa pergunta, sem que ele se dê conta que ele acaba caindo na armadilha. O Freud ainda fala, ele cai na armadilha. Por isso que eu acho que o Freud fica divertido nesse texto, é uma das leituras que a gente consegue perceber ele com um certo tom, assim, um pouco mais leve, mais divertido. Então, ele fala assim, se a gente perguntasse, o que o senhor considera mais improvável nessa situação? Sua opinião, o que ele estava mais distante naquela ocasião? Então, o que, o que nós estamos percebendo é que existe todo um movimento, tá, de como fazer essas perguntas. E, claro, naturalmente, ele vai trazer outras questões que são interessantes, relevantes para nós. Ele vai falar um pouco sobre, inclusive sobre pacientes que já estão com essa noção desenvolvida sobre o processo terapêutico, que já entendem um pouco o que é, por exemplo, uma neurose obsessiva. E ele, muitas vezes, ele vai dizer assim, olha, ocorreu-me uma ideia obsessiva, né? Ele dá um exemplo assim bem interessante. Ocorreu-me uma ideia obsessiva. Mas ele fala assim, imediatamente me ocorreu que ela poderia significar essa determinada coisa. Então ele tira lá uma conclusão dentro da própria análise. Mas ele fala, não pode ser verdade, senão ela não poderia ter me ocorrido. Então, o que ele rejeita, diz o Freud, tomando essa justificativa que ouviu com atenção no tratamento, ou seja, aquilo que diz respeito à própria parte da neurose obsessiva, que ele acaba entendendo um pouco a abordagem do terapeuta, o sentido correto da nova ideia obsessiva, dizia o Freud que estaria correto. Por quê? O paciente, ele acaba falando assim, não, mas se me ocorreu e eu comuniquei, então não pode ser. Então ele rejeita aquela ideia, né? Ele racionaliza ela também de alguma forma, porque ele tenta tomar conta do processo terapêutico, ele tenta conduzir esse processo, impedindo que esses conteúdos recalcados venham à consciência. Então tem questões bem interessantes que a gente pode trabalhar ao longo desse texto. Eu gostaria de trabalhar muitas questões aqui com vocês hoje.
mas eu vou marcar alguns pontos, porque eu tenho bastante coisa para compartilhar ainda. Deixa eu só trazer uma questão aqui, ó. Freud fala que um conteúdo de representação ou de pensamento recalcado pode abrir caminho até a consciência sob a condição de que seja negado. Isso é um ponto muito relevante para a nossa discussão, porque eu só consigo, muitas vezes, permitir que esse conteúdo recalcado chegue à consciência se eu nego ele de alguma forma. Freud tenta dizer para nós que, quando eu nego, de alguma forma, eu estou me permitindo algum tipo de suspensão dos filtros. Não são todos, tá? Mas é uma espécie de suspensão, uma espécie de uma primeira liberação para que esse conteúdo recalcado inconsciente venha à consciência. Então ele vai dizer que a negação é uma maneira de tomar conhecimento do recalcado. Olha que interessante. Quando a gente fala que a negação é uma maneira de tomar conhecimento do recalcado, entenda-se que sim, ela é, mas que nem sempre o paciente se dá conta disso durante o processo analítico. Por quê? Porque o terapeuta, ele até pode fazer esse trabalho, o analista até pode fazer esse trabalho de subtrair ou não, né? Restar essa partícula negativa da comunicação. Ele pode entender isso muito mais como uma afirmação. Não, não é minha mãe. Na verdade, é a minha mãe, né? É isso que ele está dizendo. Mas, como comunicar isso para o paciente? Né? De que forma eu vou dizer isso para o paciente? Será que naquele momento faria sentido dizer, não, na verdade você está falando sobre a sua mãe? Não, mas eu acabei de falar que não é sobre a minha mãe que eu estou falando. Não, é sobre a sua mãe que você está falando. Aí você vai entrar no embate com o paciente. Então, tem uma questão que a gente precisa, né, trabalhar aí, que é também o manejo clínico dessas relações, o manejo clínico dessa comunicação, porque a escuta do terapeuta, aquilo que o terapeuta escuta, não necessariamente é aquilo que ele comunica ou que ele devolve para o paciente naquele momento, ou que ele precisa devolver isso imediatamente numa comunicação para o paciente. Então, a gente precisa talvez olhar para isso com um pouco mais de tato. Ele vai dizer que já é uma suspensão do recalcamento à negação, mas evidentemente não é uma admissão do recalcado. Olha que interessante. Suspender o recalcamento para que esse conteúdo venha à tona através da negação é uma coisa. Outra coisa é admitir aquilo, ou seja, o momento em que aquilo passa a fazer sentido para mim. Então, são questões diferentes. Suspensão é uma coisa, admissão é outra. Então, o Freud vai dizer que o que acaba acontecendo nesse contexto é uma espécie de... ele fala que é como se existisse uma separação entre o processo intelectual e o afeto, o processo afetivo. Então, ele fala que existe aí exatamente essa distinção. Eu consigo racionalizar, eu consigo suspender através dessa partícula do negativo na comunicação, do não, daquilo que eu nego, daquilo que efetivamente eu nego, mas não quer dizer que eu consigo efetivamente elaborar essas questões e resolver esses afetos que estão ali, ou represados, ou alguma coisa. Mas é um primeiro passo, me parece muito importante dentro do processo analítico, e o Freud também vai dizer a mesma coisa. Então, ele diz assim, com a ajuda da negação, apenas uma das consequências do processo de recalcamento, ela acaba sendo revogada, né? Ela acaba sendo suspendida, que é o conteúdo de representação não chegar à consciência. Ou seja, eu consigo comunicar, mas aquele conteúdo que está ali da representação, dos afetos, esses que estão ali represados, recalcados, eles não chegam efetivamente à consciência porque eles dependem de outros tantos processos para serem elaborados e ressignificados até chegar à consciência e até que o próprio analisando, o próprio paciente consiga ter esse processo do insight, tá? Mas muito bem, pessoal. O que o Freud vai dizer em contrapartida é que isso me parece, e ele traz uma noção até clara sobre isso, uma admissão intelectual do recalcado. Eu consigo racionalizar algo sobre isso, mas não necessariamente eu estou disposto a resolver e elaborar isso. Eu consigo verbalizar, mas nem tudo aquilo que eu trago, ou que eu falo, ou que eu verbalizo em análise, que eu apresento através da minha narrativa, da livre associação, quer dizer que efetivamente eu consegui resolver. Tá certo? Assim de simples. É,
Outra questão que aparece... Uhum. O Freud diz que negar algo no juízo significa basicamente que isso é alguma coisa que eu preferiria recalcar. E é interessante porque ele traz assim de uma forma bem didática, dizendo: a condenação é o substituto intelectual do recalcamento. Vejam só, o que eu condeno, né? E o que eu estou condenando? Talvez seja uma pergunta interessante para ser feita também. E esse juízo me conecta muito também com a instância, essa instância psíquica do superego, do supereu, e traz para a gente muito como que esse elemento do juiz, esse elemento da proibição, da castração, né, dessa castração simbólica, essas repressões ou esses impedimentos que existem, que estão internalizados ou que nascem a partir do objeto interno, a partir dos objetos externos, da cultura, da civilização, da religião, a gente pode pensar numa série de questões, eles acabam realmente contribuindo aí para esse processo do recalcamento. Então, a condenação é o substituto intelectual do recalcamento. Ou seja, aquilo que eu condeno, né, eu posso estar, de alguma forma, operando ali nesse processo de negar a minha realidade interna ou outras tantas questões. Tem questões interessantes esse texto, viu, pessoal? Então, a gente tem muita coisa legal para discutir aqui. Tem uma frase interessante que ele vai dizer mais adiante, que ele fala assim: todas as representações se originam de percepções que são repetições daquelas. Vamos pensar isso de uma forma bem simples, bem didática. Todas as representações se originam de percepções. Isso tem a ver com como eu internalizo algumas questões. Então, vamos pensar eu sempre trago o exemplo dos irmãos, que às vezes eles estão dentro de um mesmo contexto familiar, dentro de um mesmo processo educacional, e eles internalizam as coisas de formas bem diferentes uns dos outros. Então, você tem ali um irmão que, de repente, passa por alguma situação familiar e passa super bem, aquilo não incomoda, aquilo não o marca, não traumatiza de forma nenhuma, e tem aquele que vai passar pela mesma situação, mas que vive ela de forma diferente, de repente, para ele aquilo passa a ser uma espécie de representação, de trauma simbólico, de um afeto, de um ressentimento, algo que o marca para toda a vida. Então, originariamente, diz o Freud, a existência da representação já é uma garantia para a realidade do representado. Então, são questões importantes, não são simples de deduzir, parece um texto muito simples, mas quando você começa a ler nas entrelinhas, ele é um texto que demanda muita atenção, porque a existência da representação, vamos pensar na representação como inconsciente, como os afetos, tudo isso, né? Já é uma garantia para a realidade do representado. E que realidade é essa? Né? A gente está falando de uma realidade externa, de uma realidade interna, em questões interessantes. E, é claro, ele vai trazer, sim, alguns desdobramentos sobre isso, ele fala sobre a oposição entre o subjetivo e o objetivo, ele vai trazer também a questão da prova da realidade, que tem muito a ver também com a questão de como que a gente coloca algumas questões em xeque, realmente, de avaliar a realidade, perceber o quanto isso diz respeito a uma demanda real, ou se isso tem a ver, muitas vezes, com algo que eu tenho internalizado, com o eu real, o eu idealizado. Então, ele vai trazer conceitos interessantes para a gente pensar como conduzir esse processo analítico com a partícula da negação, ou como a gente costuma chamar em psicanálise, o mecanismo de defesa, esse mecanismo defensivo que nós conhecemos como negação. Recomendo bastante a leitura de Anna Freud para poder aprofundar um pouco mais, talvez, nessas questões. O Freud vai dizer que a prova de realidade deve, então, controlar até onde se estendem algumas deformações, porque o que acaba acontecendo, às vezes eu crio uma ideia, ou eu internalizo algo da minha vivência, ou alguma experiência, e aí quando você começa a colocar algumas coisas na prova de realidade, você fala, gente, mas olha, essa lembrança que eu tenho não bate efetivamente com, sei lá, tempo cronológico, ou não bate efetivamente com o que aconteceu na minha história de vida, o momento que a gente estava vivendo ali, real, na minha história de vida. Então, quando você começa a fazer pequenos exercícios, a prova de realidade ela pode ser um elemento bem interessante para você começar
a elaborar e assentar algumas questões que estavam ali e liberar um pouco, trazer um pouco mais à tona, reelaborar, ressignificar esses afetos que estavam represados. Ele disse: reconhecemos, no entanto, como condição para a instalação da prova de realidade que tenham sido perdidos objetos que um dia trouxeram satisfação real. Então, é interessante, né? Porque ele fala que a prova da realidade nos leva a esse reconhecimento desses objetos perdidos. Que objetos são esses, né? Porque quem são esses objetos? O que eles representam para mim, né? E cada paciente, cada analisando, talvez tenha o seu próprio mundo simbólico, seus objetos perdidos, né? Os seus valores ali. De repente a gente está falando desses objetos como os próprios pais, as figuras parentais, esse amor ali, dessa relação da mãe com o bebê, né? Ou essa ruptura que existe ali, pensando um pouco na perspectiva kleiniana do bebê com a mãe, né? Quando ele percebe que o seio da mãe já não é mais uma extensão do seu próprio corpo. Então, quais são esses objetos que um dia me trouxeram a satisfação real? Às vezes é difícil nomear isso, né? Não sei se vocês já tentaram, mas tentem, é um bom exercício. Então, pessoal, a gente vai ter aqui um estudo bem interessante desse texto, que fala um pouco sobre o papel do juízo nessas relações, né? Como essa coisa das proibições, elas acabam também contribuindo para que a gente mantenha esse lugar do negacionismo, de negar as nossas próprias realidades internas. E eu falo realidades porque quem dera que fosse só uma, viu, pessoal? Realmente não é uma só. Eu poderia falar de realidade interna, mas a gente tem realidades, né? A depender do contexto, a depender das relações sociais. Eu posso ter uma realidade quando eu penso no trabalho, eu posso ter outra quando eu penso na minha relação com meus pais, com os meus irmãos, com os meus entes queridos, ou com companheira, minha companheira, né, e por aí vai. A gente pode pensar em diferentes realidades. Bom, diante disso, né, eu trouxe, como eu compartilhei aqui com vocês, né, eu trouxe algumas ideias centrais desse texto para a gente poder baixar um pouco algumas noções que podem ser bem interessantes para a gente reter um pouco melhor esse artigo freudiano. Vamos começar. Nessa introdução à negação, de 1925, nós temos o seguinte: a gente vai ter a apresentação das observações sobre a forma como os pacientes expressam pensamentos repentinos durante o trabalho analítico. Reforço, a gente entra naquele primeiro parágrafozinho ali, logo no início do texto, desse artigo freudiano, em que o Freud fala muito sobre como esses pensamentos acontecem e como que o paciente, através da livre associação, ele vai produzindo esses elementos analíticos, né? Ele vai nos entregando aí parte desses objetos de análise que são tão importantes para nós, que são esses pensamentos, essas ideias, essas frases, esses sentimentos, tudo aquilo que o paciente nos entrega, nos narra, nos proporciona durante o tratamento analítico. E aí, o Freud diz que na interpretação, tomamos a liberdade de ignorar a negação e extrair o conteúdo puro da ideia que ocorreu. Bom, tomamos a liberdade, está ótimo, para nós, né? O momento de comunicar é outra história. A depender de como esse paraanalítico se constitui, me parece fazer muito sentido comunicar para o paciente desde aquele início, desde aquele primeiro momento da comunicação, que na verdade é sobre a mãe sim que ele fala. Mas a depender do paciente, do paraanalítico, se é que esse par já se consolidou, já se constituiu. Às vezes é um paciente que está bem no início do processo de análise, ainda está construindo uma relação de confiança com o terapeuta, então isso leva um pouco mais de tempo. Eu deveria tomar um pouco mais de cuidado na forma de comunicar algumas coisas para o paciente, lembrando que o insight tem que ser do paciente e não do analista. O analista tem que ser, dentro do possível, um espelho, devolver para o paciente aquilo que o paciente comunicou. E muitas vezes eu não afirmo algo, eu trago alguma ideia e pergunto se aquilo faz sentido para o paciente, né? Então, por exemplo, não seria sobre a sua mãe, então, realmente, que você estaria falando nesse momento? Faz sentido para você? E se o paciente falar, faz. Acho que sim, em partes faz. Então, em que parte você acha que faz sentido? Agora, se ele falar, não, não faz sentido. E aí a gente fala, não, tudo bem, não faz sentido, vamos adiante, vamos continuar a nossa conversa aqui.
Então, eu acho que tem isso, pessoal, a gente tem que saber o momento de comunicar. Bom, vamos olhar um pouquinho mais adiante. A gente tem, durante esse processo da negação, a gente tem esse movimento da recusa, né? Eu me recuso a assumir, eu me recuso a aceitar, eu me recuso a ver isso em mim, e mais do que isso, eu projeto, né? Então, a negação é assim, aquilo que eu não consigo assumir por mim mesmo, aquilo que eu não consigo, de alguma forma, perceber como uma realidade que me é própria, né? Interna ou externa, não importa, eu projeto para o outro. Então, quem faz não sou eu, quem faz é o outro. Né? Então, geralmente, o namorado, a namorada ciumenta, vamos falar assim, né, em linhas gerais, para simplificar. Ele não diz que ele é ciumento, ele fala que é o outro que está com ciúmes. Então, nossa, que ciúmes, né? Então, tem essa coisa de projetar no outro. E quando você vai ver, às vezes não é o outro que está com ciúmes, mas muito mais aquele que comunica. Isso a gente pensando no dia a dia, mas eu quero que a gente deixe de falar sobre o negacionismo, né, sobre essa coisa da negação, muito no aspecto amplo da discussão, porque a gente teve muitas discussões nessa época pandêmica, nessa época política, que é bem interessante, eu não nego a importância disso, e na verdade eu já estou dizendo que nego, perceberam? Mas, mais do que isso, eu acredito que a gente precisa olhar para a negação dentro do contexto do atendimento clínico, que é a nossa proposta aqui durante o nosso curso. E isso significa olhar para essa realidade da negação, recusa e projeção naquilo que o paciente nos entrega em análise, naquilo que ele realmente produz em análise. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem aí a exploração da recusa de pensamentos repentinos, porque é o que acontece, mas a gente destaca realmente o papel da projeção. Seguimos. Vamos lá. Temos aqui exemplos de negação. A gente pega análise de exemplos como a negação de pensamentos ofensivos e a recusa em admitir associações. Então, esses são exemplos clássicos que a gente tem da negação durante o tratamento analítico, né? O pensamento ofensivo é um que aparece. Não, eu não desejo mal. Eu não quero que minha mãe morra, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre os sonhos, e os sonhos têm muito isso assim, eu sonhei que meu pai morreu, ou que a minha mãe morreu. E é interessante que é um elemento que aparece com bastante frequência na clínica, que o paciente vai trazer assim, nossa, aquilo me causa muita angústia, porque eu não desejo que meu pai morra, eu não consigo me imaginar sem meu pai, eu não consigo me imaginar sem minha mãe. É claríssimo, é possível que não. É possível que não a nível consciente. Mas o quanto esse sujeito luta contra esse domínio dessas vozes parentais, o quanto, de alguma forma, ele não busca se libertar dessa cadeia de significantes que ele construiu a partir dessas figuras parentais. Não é que ele deseja matar o pai ou a mãe, mas muitas vezes ele deseja matar o pai e a mãe simbólica. Ele deseja matar essas figuras de autoridade que ele tem internalizado. Isso não necessariamente ele quer matar o pai, e não necessariamente ele quer matar a mãe. E a análise nos permite uma conexão com questões que vão muito além dessa coisa objetiva, real, fala muito mais do subjetivo. É muito mais o que a mãe representa para mim, ou o que o pai representa para mim, ou o que ele representou. Ou às vezes até aquilo com o qual eu lutei durante tanto tempo de não aceitar, e que eu estou ali tentando, de alguma forma, ressignificar, elaborar, para entender que aquilo faz sentido para mim. São questões, algo para a gente pensar. Temos outra questão, né? Um texto que vem falando sobre técnica, é um texto que fala muito sobre o método analítico, que fala muito sobre a técnica analítica, porque ele esbarra muito na questão da interpretação. Como que o analista escuta essa narrativa? A partir do momento que essa escuta te proporciona esse entendimento de que é possível, de repente, suprimir essas partículas do negativo, do não. Então, como que eu faço, como que eu acolho esse material, de que forma que eu trabalho esse material em análise com o meu paciente? Então, sim, um texto que vai ter uma discussão sobre a técnica analítica, de ignorar a negação, para, de alguma forma, extrair o conteúdo puro da ideia. Então, é sim um artigo enriquecedor, interessantíssimo, porque ele acaba também sendo um dos nossos guias para a prática clínica, para a clínica psicanalítica. Vamos aqui em frente.
Eu trouxe também que ele fala sobre a recusa, mas ele também fala, além da projeção, ele fala também sobre a contradição. Em que sentido? Quando a gente começa examinando situações em que a negação é contraditória, isso nos permite revelar insights sobre o recalcado inconsciente. Porque a gente percebe contradições na comunicação. A gente percebe que, além de negar, existem algumas contradições. Não, eu não quero fulano. Né? Eu não amo, mas na verdade eu estou dizendo que eu amo. Ou às vezes eu estou dizendo, nossa, eu odeio ele, eu não amo. Mas no fundo o que eu estou dizendo, eu não quero ficar sem ele, eu não quero ficar sem ela. Né? Então, tem questões interessantes, porque isso também traz para a gente uma espécie de sutileza na escuta. O quanto essa escuta ela é uma escuta sutil, ela é uma escuta que ela comporta contradições. E essas contradições também são importantes para o processo de escuta, não só nosso, como terapeutas ali nesse processo interpretativo, mas muitas vezes também para permitir que o paciente perceba o quanto ele se contradiz na sua própria narrativa, o quanto ele tem questões que estão ali, né, lutando entre si, questões que são divergentes, que são contraditórias, que colocam ele num campo de conflito e que colocam ele numa espécie de desgaste energético, psíquico, porque ele gasta muita energia libidinal, né, nessas lutas internas. Então, quando a gente começa a perceber esse contraditório, isso é muito saudável para o processo analítico de qualquer paciente, porque é a hora que ele começa a olhar o que dessas contradições fazem mais ou menos sentido para ele, como que ele lida com essas contradições que lhe são próprias. Então, muito bom, pessoal. É um texto que mostra isso para a gente também, que mostra a importância desses elementos, e aí ele traz também que nós temos aqui a admissão intelectual do recalcado. O que significa a admissão intelectual do recalcado? Exploração de como a negação pode ser vencida. Olha isso. Levando a aceitação intelectual do recalcado sem suspender o processo de recalcamento. Gente, como isso é possível, né? Eu vou explorar, né, o recalcado, eu vou falar sobre ele, mas não quer dizer que eu superei, não quer dizer que eu ressignifiquei. Mas percebem quanto esse primeiro passo é importante? Isso me recorda muito, me traz muito uma memória da clínica, de alguns comentários de diversos colegas e pacientes também, que falam assim, mas eu já falei sobre isso, já não deveria estar resolvido? Por que isso eu não consigo resolver essa situação? E aí está a mensagem. Não quer dizer que eu falei sobre isso, que eu consegui falar sobre o recalcado, que ele aparece em análise, que efetivamente eu consegui resolver, ressignificar tudo isso. Às vezes eu vou precisar falar muito mais, elaborar muito mais, até que algum dia esse processo faça algum sentido para mim. Então, é interessante essa mensagem, porque é como se fosse assim, eu posso admitir intelectualmente, racionalmente, o que eu me nego. Eu nego o meu desejo. Eu estou vendo que eu estou negando o meu desejo. Eu nego aquilo que eu quero. Mas eu não sei o quanto eu estou disposto a superar tudo isso. É diferente, percebem? Então, acho que a gente tem um exercício interessante, muito bom, com essa dimensão intelectual do recalcado, mas para nós, analistas, fica uma mensagem também interessante, que é a capacidade da gente perceber que o paciente ele vai precisar voltar nesse assunto em diversos momentos. Ele talvez se torne repetitivo, e ele vai ser repetitivo, ele vai falar isso várias e várias e várias vezes. E isso requer também de nós um processo de escuta muito mais clean, assim, sabe? Essa coisa de também não reter essas memórias de análise de sessões anteriores, também não acreditar que aquilo que o paciente diz não faz o menor sentido, porque ele já falou 10 vezes, isso já deveria estar superado. Então, é interessante, porque tem uns dois lados aí, para a gente pensar tanto no lado do paciente, quanto no lado do analista também, porque muitas vezes alguns analistas reclamam que esse processo de escuta acaba sendo um pouco enfadonho, cansativo, porque eles dizem que escutar sempre a mesma coisa dá a sensação de que a análise não está progredindo. Não é que a análise não está progredindo, ela está progredindo. Só que o meu paciente, o fato dele admitir intelectualmente, até ainda que seja pela negação,
algumas questões, não quer dizer que ele conseguiu elaborar e superar tudo isso e sabe, ressignificar esses afetos, dar uma outra dimensão para esses afetos. Nem sempre a passagem do que me causa desprazer para o que me é prazeroso é um processo simples. Né? Exemplo, pega um paciente que tem algum tipo de fobia e fala com ele, não, a partir de agora você tem medo de altura, então, a partir de agora você não vai mais ter medo de altura e você vai ter muito prazer com a altura. Não é um processo simples, pessoal. Muitas vezes, o que diminui é essa intensidade dessa carga traumática, dessa angústia que esse processo fóbico causa no paciente, mas não quer dizer que ele vai abandonar totalmente esse processo fóbico. Muitas vezes ele abandona a intensidade, que às vezes é desproporcional. Então, são coisas diferentes. E aí a gente também tem aqui, eu diria, mais uma vez, aquele exercício fantástico que é pensar sobre a cura em psicanálise. O que é a cura em psicanálise? Vamos deixar aí essa questão para a gente pensar. Nós temos também, ao longo desse texto, essa clássica assertiva, né? Eu acho que é uma observação do Freud que me parece fazer muito sentido, que é a função do juízo na negociação psíquica. Por que negociação psíquica? Observe. Análise da função do juízo na negociação psíquica, destacando a separação entre função intelectual e processo afetivo. Gente, parece que o juízo, essa coisa do ego, do superego, que estão ali o tempo todo, nessas disputas e por aí vai, parece que a gente entra num processo de negociação, né? E essa negociação vai, sim, pelo lado intelectual, pela racionalização, mas muitas vezes também olhando muito pelo afetivo, pelo processo afetivo, pelas emoções, pelos sentimentos. Então, é um processo de negociação constante. Às vezes eu me permito aceitar algumas coisas em pleno juízo, mas afetivamente, emocionalmente, não. Às vezes eu me permito emocionalmente, mas racionalmente, não. Então a gente está, né, nesse universo ambíguo sabe, polaridades em que a recusa ou a aceitação, ela está sempre meio que mediada por essa função do juízo. Então, é um ponto interessante. Muitas vezes é algo que torna a análise interessantíssima, tanto para o paciente quanto para o analista, porque enriquece muito a escuta, enriquece muito o processo de análise, e acreditem, por mais que pareça que isso pode trazer alguns bloqueios ao desenvolvimento do processo analítico, mas parece que, muitas vezes, 2 passos para trás 3 passos para trás podem ser muito úteis para o paciente conseguir dar um passo, meio passo para frente, no sentido de resolver algumas questões que lhe são próprias. Vamos seguir, Jane, aqui em frente. Aqui ele traz também que não é só uma questão, como eu disse, de negociação, mas também decisões da função do juízo. Então, a gente vê que esse texto ele traz discussões sobre as decisões da função do juízo, atribuindo ou desatribuindo qualidades e avaliando a existência real de representações. Porque essa instância psíquica, ela acaba mediando o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é permitido, o que vai me trazer alegria, o que não vai me trazer alegria, o que vai me trazer prazer, o que não, né, vai me causar algum tipo de desprazer, o que pode causar algum tipo de orgulho às minhas figuras parentais ou de desgosto. Então, essas decisões do juízo, e aí a gente pode pensar tanto aqueles a nível consciente, como aqueles nem tão consciente, como é o próprio superego, que às vezes a gente sequer se dá conta porque a gente faz algumas escolhas, ela tem um papel importantíssimo nesse processo da análise, mas também no processo de como eu nego ou, né, mantenho a negação sobre algumas realidades internas ou até mesmo sobre o recalcar, sobre essas produções inconscientes. Então, temos aí mais um texto, mais um trecho interessante que reforça para nós esse artigo freudiano. Eu falei já, né, na primeira leitura que eu fiz ali sobre a prova de realidade e interesses do eu real. Por quê? O texto fala sobre essa abordagem da prova de realidade como garantia da existência real de representações e sua relação com interesses do eu real. Só que, gente, né, existência real de representações
são aquelas que eu consigo perceber, né? São aquelas que estão ali manifestas, porque as representações podem ser os sintomas histéricos, podem ser os transtornos obsessivos, a gente pode estar falando também sobre os sonhos, sobre os atos falhos, sobre os xistes, sobre a negação. Nós podemos estar falando de diversos tipos de representação, mas a gente também fala sobre as relações dessas representações com o interesse do eu real. Ou seja, o que é esse eu real? Esse eu real me traz muito desse eu presente, do ego, do consciente, daquilo que parece fazer sentido para mim, conscientemente falando, daquilo que me é acessível, que a gente pode pensar isso a partir das instâncias específicas, como é o próprio ego. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ver e estudar o ego, o superego, tudo isso, eu acho que a gente depois tem outros espaços para essas discussões, e vocês vão ver isso também ao longo do curso. Temos aí também ações do julgar e adiamento do pensamento. Olha que interessante o que esse texto traz na entrelinha para nós. A gente tem a exploração da ação do julgar como continuação objetivada do adiamento do pensamento. Então, eu estou ação do julgar como continuação objetivada do adiamento do pensamento. Então, eu estou julgando, né, eu estou atribuindo alguns valores, algumas qualidades, alguns pesos, para ficar de uma linguagem mais excessiva, mais fácil, conectando as moções pulsionais primárias. Então, eu pondero, né, eu avalio, eu adio pensamentos, eu adio alguns tipos de entendimentos, eu diria, sobre aquilo que efetivamente eu penso, aquilo que efetivamente faz sentido para mim. E isso vai sempre sendo mediado pela intensidade dessas pulsões que tem ali e que estão ali represadas, né? Qual que é o tamanho desse recalcamento? Qual que é o tamanho desse julgamento que eu tenho, que de alguma forma mantém essas representações ali recalcadas? E isso pode falar sobre o quanto eu estou disposto a continuar adiando algum tipo de satisfação, algum tipo de reconhecimento, e o quanto eu estou disposto a me libertar disso, porque, se bem é algo que eu percebo, eu não tenho uma intensidade tão grande nesse processo do julgar, das representações e do recalcamento. Então, bem interessante também para a gente pensar como a negação também funciona nesse lugar. Mas também temos aí a polaridade do julgar. Então, o que o Freud vai dizer, né, dentro aí das entrelinhas da leitura desse texto, é que a análise da polaridade do julgar em relação às pulsões de eros e destruição, eles acabam destacando a afirmação como algo ligado a eros e a negação à pulsão de destruição. Eu gostei bastante desse momento que o Freud fala isso no texto. A garganta vai secando. Gostei bastante do momento que o Freud fala isso no texto, porque ele fala assim, em relação às pulsões, ele poderia dizer que nós estamos muito mais associados ao ero, a essa coisa do prazer, né, dessa relação do prazer, da satisfação, e por aí vai, né, pensando no aspecto mitológico da própria filosofia também. E ele fala que a negação já seria muito mais como uma espécie de pulsão de morte, né, que a gente costuma falar em psicanálise, ou pulsão de destruição. Não é muito comum Freud falar em pulsão de destruição em alguns textos, ele até tenta apresentar algumas chaves teóricas assim, mas no final ele fala pulsão de morte, simplifica o processo, para não ter que ficar criando várias categorias para falar da mesma coisa. Então tem essa polaridade do julgar. E a gente vai caminhando, né, para uma dessas análises que eu trouxe desse artigo, que é o negativismo na análise. Então, a gente fala que a consideração do negativismo como sinal de disfunção pulsional. Então, o negativismo é visto como uma espécie de disfunção pulsional, né, e a independência do pensamento em relação ao recalcamento. Então, assim, o pensamento está ali, existe uma espécie de disfunção entre o que eu sinto, né, as minhas representações, as minhas pulsões, os meus desejos, e aquilo que eu penso. A gente percebe também esse distanciamento, e isso também permite a função de julgamento.
que é como que essa coisa do julgar, do juízo, do superego aparece também mediando esse processo. Então, o negativismo na análise, ou essa partícula não, aquilo que eu nego em pleno juízo, aquilo que eu nego porque eu me recuso a admitir uma realidade, mesmo sabendo que ela exista, isso acontece claramente por conta de uma disfunção pulsional, e essa disfunção não necessariamente a gente pode interpretar como algo negativo, mas pode ser muito mais algo com o qual eu não consiga efetivamente lidar, e que por aí eu atribuir pesos e qualidades e valores e toda a cadeia simbólica que me é própria, e isso me impede muitas vezes de estar nesse lugar do gozo, né, de entender aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e por aí vai. Eu queria trazer muitos exemplos para vocês, mas eu tô um pouco focado hoje nos aspectos mais estruturais do texto, mais teóricos, para a gente poder explorar um pouco melhor. O texto avança com praticamente 3 modelos interpretativos, tá? A gente chama esses modelos, só me permitam trazer aqui uma reflexão, a gente chama esses modelos de repercussões que tiveram no artigo, sobre esse artigo freudiano, tá? Que é a negação. E é bem interessante, porque uma dessas repercussões diz respeito à psicologia do desenvolvimento. O Spitz, ele interpreta o artigo no contexto de uma psicologia do desenvolvimento, relacionando ao processo de comunicação humana. Então, o Spitz fala mais assim, gente, tá bom, né? Isso faz parte do processo de comunicação, a negação faz parte desse processo, é algo tranquilo e faz parte do desenvolvimento da psicologia do desenvolvimento, o desenvolvimentista, tá bom? Essa é uma das formas que alguns teóricos interpretaram e leram esse artigo do Freud. Uma segunda forma foi através de críticas. A gente vê aí a crítica de Wittgenstein, não consigo falar esse nome, eu acho que ele é alemão, e de Popper. Esses críticos, eles argumentam que a psicanálise ela é irrefutável. Olha que interessante. Utilizando passagens do artigo como a frase final para sustentar essa crítica. Eles alegam que essa posição tornaria as proposições da psicanálise imunes à verificação. Eles criticam Freud, só para trazer essa frase concreta para vocês, mas eles fazem uma crítica a Freud, que é assim: o analista não toma o não do paciente por seu valor nominal. Também não se contenta com sim como critério de validade de uma interpretação. Apenas o próprio curso do tratamento pode fornecer confirmações indiretas que mostram ou não a correção da interpretação. Então, o que esses críticos, eles falam, né? Eles falam assim, gente, ok, mas parece que, de alguma forma, o Freud, ele escolhe uma chave teórica que torna a psicanálise irrefutável. Então, eles criticam, porque, não, o não é não. Não pode ser sim, mas o sim também pode ser sim. Então, tudo depende da interpretação. Então, não tem como refutar se isso é válido ou não válido. E aí eles colocam a psicanálise nesse lugar de pseudociência por conta disso, né? Aí vem toda aquela discussão da pseudociência. Então, a crítica deles é uma crítica interessante, porque, é claro, eles estão olhando para o aspecto objetivo do uso dessa análise, e eles pulam essa parte subjetiva, que é como que o próprio paciente simboliza essa realidade interna, e o sentido que ele dá a isso, não importa o que o Freud pensa, mas o que o próprio paciente pensa. Algo que acho que foge um pouco aos críticos como eles. E a gente fala de um terceiro movimento interpretativo, que é um retorno a Freud, que foi feito pelo Lacan. Lacan dá lugar central ao artigo, no que ficou conhecido como um retorno a Freud. Ele lê as estruturas clínicas freudianas à luz da forma de negação, e ele sugere que diferentes modalidades do mecanismo de negação estão relacionadas à neurose, à psicose e à perversão. Olha que legal, né? Ele não só ele faz esse retorno a Freud, mas ele faz uma estreita relação ou uma conexão dessa negação com essas estruturas psíquicas da neurose, psicose e perversão. Isso influencia significativamente a interpretação lacaniana da obra freudiana. Então, muito bom,
acho que foram 3 movimentos interessantes. Esse é um texto que realmente ele é simples, pequeno, de fácil leitura, até certo ponto, que quando você começa a ler linha por linha, parágrafo por parágrafo, você fala, puxa vida, quanta informação num só lugar. E a gente percebe isso, inclusive, através da leitura desses críticos. E para a gente ir avançando e finalizando aqui essa apresentação, eu trouxe algumas notas rápidas sobre esse texto, que eu achei legal compartilhar. Um conteúdo de representação ou de pensamento recalcado, ele pode abrir caminho até a consciência sob a condição de que ele seja negado. Então, esse é um clássico da negação, né? Se eu nego, eu posso abrir caminho à consciência, mas não quer dizer que eu consegui resolver ou ressignificar esses afetos que estão ali, esses conteúdos de representação. A condenação é o substituto intelectual do recalcamento, né? Então, se eu condeno, eu recalco, né? Então, eu não preciso racionalizar, eu não preciso lidar com esses afetos, eu não preciso fazer mais nada, basta condenar. E o reconhecimento do inconsciente por parte do eu se expressa numa fórmula negativa. Então, aqui também, muito da técnica, né, esse reconhecimento do inconsciente por parte do eu, que também se dá aí através dessa manifestação, que são uma das possíveis manifestações do inconsciente. E, naturalmente, pessoal, eu espero que esse artigo, essa leitura tenha contribuído bastante para enriquecer aí o nosso processo de construção, de desenvolvimento teórico na psicanálise. Eu sei que não é um exercício fácil, né? Não é definitivamente, mas falar sobre a negação é sempre muito agradável. A gente consegue falar sobre isso em questões comuns do dia a dia. Essa discussão é muito presente nesses debates contemporâneos, nas redes sociais. Porque isso é negacionismo, porque não sei o quê e tal. E é muito fácil falar do negacionismo falando para o outro, né? O outro nega, mas e o que eu nego? Por que eu nego? Né? Interessante como nós temos a capacidade de perceber que o outro é negacionista, ou que a gente consegue julgar rapidamente, dizer, nossa, como fulano é negacionista, né? Agora, e por que eu tenho tanta dificuldade de olhar para mim? Por que tenho tanta dificuldade de dedicar tempo à minha própria análise pessoal? Será que, de alguma forma, também eu não estou negando a minha possibilidade de me reconhecer, de me entender, de saber efetivamente quais são os meus reais desejos, aquilo que faz ou não faz sentido para mim? Porque eu vejo que o negacionismo tem muito essa coisa de dizer que o outro é negacionista é fácil, é sempre fácil. Agora, assumir que eu também estou em negação é outra coisa, né? Então, assim, sem dúvida um exercício fascinante, um artigo incrível, eu espero que tenha contribuído. Vamos abrir uns minutinhos finais para a participação de todos, comentários. Aproveitem, o tempo é de vocês. Quem quer começar? Dúvidas, pessoal? Ficou compreensível para todos? Ô, Vandir, Márcia, Magda. Ficou sim, ô Alexandre. Eu Bem penso, claro, Alexandre. eu penso que a negação ela vem trazer na clínica evidências, pistas, que só o processo de investigação com cada par analítico vai desvendando. Não é simples, Não. até porque nada é simples em psicanálise. É verdade. E o Freud, ele vai, né, a gente vai... por isso que é um projeto para a vida, a psicanálise, a gente vai estar sempre em formação. Porque é muito subjetivo, é muito individual. Uhum. É muito assustador quando eu li que o nosso inconsciente, como psicanalista, ele é colocado ali no setting analítico. Então, isso é muito, muito sério, sabe? Então, a gente precisa estar constantemente supervisionado, em análise, porque senão o trabalho vai ser desastroso.
Porque, por exemplo, essa coisa da negação. Se eu disser para o meu analista, olha, você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa extremamente transparente, mas até o quanto essa transparência, ela não está velando coisas que eu não quero dizer e que fico afirmando, eu sou autêntica, eu sou transparente, certo? É verdade. Então, Que exercício, hein? Então, assim, que a gente fica muito se autoafirmando. Sim. Tá? Então, assim, como eu te falei lá no nosso grupo de estudo, eu sempre me coloco me imaginando como psicanalista, me imaginando aquilo que poderá vir a acontecer, mas a gente nunca sabe, porque o setting analítico ele é uma vivência ali, uma experiência única. Sim, sim. E ponto, entendeu? E na vida não tem ensaio. Não tem, definitivamente não tem. E eu sinto isso, sabe, que é um texto que quando você fala assim, vou falar sobre a negação, a gente é muito simples, falando negacionista, claro. Qual é o sentido do negacionista? É um negacionismo no sentido social da palavra ou a negação no sentido como termo psicanalítico, como parte do método interpretativo da psicanálise? São coisas diferentes, percebem? Muitas vezes a gente quer pôr tudo para comunicar. É possível que o analista comunique com o social, com o mundo contemporâneo? É muito possível. A gente pode fazer análise, sim. Análise do social, análise das comunicações, análise da história. A gente pode fazer diversas análises a partir. E o Freud mostrou que é possível. Mas mais do que querer comunicar e dar sentido generalizado a tudo, falar de um inconsciente coletivo que me parece não fazer muito sentido nesse momento, a gente tem que estar atento a isso, a nossa prática clínica. Como eu trabalho a negação na clínica. É isso que importa para nós. Sim, é muito difícil. Você tem uma vasta experiência, então você chama a gente ali para o batente, mas é algo muito difícil e algo muito sério. É um desafio mesmo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu queria deixar essa mensagem para todos. Acho que é um texto muito bom, recomendo a leitura. As chaves teóricas que foram apresentadas ali, eu acho que acabam contribuindo para a gente pensar um pouco nas estruturas desse texto e entender como que esse texto vai abordando questões relevantes para o nosso entendimento, para a prática clínica. Mas é isso, recomendo, nunca deixem de fazer a sua própria leitura, a releitura desse texto, isso pode ser muito útil para assentar mais algumas questões que estão presentes ali, especialmente porque essa edição da Autêntica, do Neurose, Psicose e Perversão, ela traz notas interessantes ao longo das leituras, e essas notas podem ser um grande facilitador para a leitura, principalmente para quem está iniciando na psicanálise, porque ela te ajuda a fazer as conexões com os períodos históricos, com os textos, com os teóricos que o Freud cita ali ao longo dos artigos dele também. Então, recomendo esse exercício para todos. Gente, foi delicioso. Já estamos caminhando para o nosso último encontro do ano. A gente se vê daqui a alguns dias também, no nosso próximo encontro. Bom fim de semana para todos. Um abraço grande, se cuidem. Obrigada, Alexandre. Tchau, pessoal. Obrigado.